Às vezes o medo tromba com o coração da gente. Mas quem sabe em quem confia, resiste ao medo, enfrenta o medo e vence o medo. E o medo vencido vai perdendo a força. Cada vez se torna menor. É nesse sentido que a palavra de Deus nos diz: quem teme o Senhor não tem medo de nada. Mesmo que o receio procure cercá-lo, ele não se deixa dominar pelo receio. O medo bate à sua porta, mas ele não se apavora. Não é porque o perigo não seja verdadeiro. Não é porque a vida não corra riscos, mas é porque Deus é a sua esperança. A pessoa de Deus sabe que a sua vida está nas mãos de Deus, está nas mãos do Senhor, e que não há nada que possa lhe acontecer sem que Deus o saiba, sem que Deus o veja e sem que Deus se faça presente ao lado dela. Jesus nos garantiu que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E olha, cabelo é uma coisa que não dói. A raiz do cabelo pode doer, mas cabelo não dói. O cabelo está no nosso corpo, mas muitas vezes parece até uma coisa à parte do nosso corpo. Depois que a pessoa morre, o cabelo ainda continua crescendo. Está em nós, mas não dói. Até quando a gente morre, parece que ele tem vontade própria e vive por ele mesmo. E Deus diz, até a ponta mais extrema do seu corpo, que sendo do seu corpo, às vezes até parece que não é, até isso está sob o cuidado de Deus. Até os seus cabelos estão contados. Nós temos segurança, não é confiando em nós mesmos, nem confiando na serenidade, na pacificidade da vida. Nós temos alegria e tranquilidade confiando em Deus, gente. Porque quando a gente tira a nossa confiança de Deus para a gente começar a confiar só em nós mesmos, essa confiança adoece. Depois nem isso a gente tem. O melhor jeito de você perder a confiança em si é parar de confiar em Deus. Porque aí você vai experimentando a fraqueza da sua pessoa. Vai experimentando o amargor dos próprios fracassos, das próprias falhas. E chega um momento que até aquela boa confiança em si a gente perde. A confiança saudável que uma pessoa pode depositar em si mesma vem de Deus. É conhecendo a Deus que você se conhece de verdade, sem falsidade, sem mentiras, sem ilusões. E confiando em Deus, você aprende a confiar em si próprio. Quanto mais uma pessoa confia em Deus, mais ela confia em si. Quanto mais uma pessoa tira a confiança de Deus para colocar em si mesma, menos ela vai confiar em si mesma. Não é em nós que nós confiamos. Não é na bondade do mundo. Porque querendo achar muitas vezes a bondade do mundo, muita gente até deixou de acreditar em Deus. E diz, onde é que está Deus diante dessas catástrofes? Diante da maldade do coração do ser humano? Você vê tantas pessoas tendo atitudes cruéis. Meu Deus, e aí? E então? Aonde que repousa a nossa confiança? A nossa confiança está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. E quanto mais uma pessoa acreditar em Deus, menos medo ela terá das outras pessoas. Então eu digo de uma maneira especial, para você que às vezes se aflige com o que os outros possam fazer contra você. Você que tem medo do comentário das pessoas. Você que já sofreu muito com a fofoca. Que já foi caluniado. Você que sabe o que a maquinação de algumas pessoas é capaz de realizar contra nós. No mal mesmo. Boicotando a gente, tirando as nossas chances, as nossas oportunidades, nos colocando marginalizados.
Você que foi desenvolvendo, sabe, um terror, um pavor de certas pessoas. Quem teme o Senhor, quem acredita em Deus, não tem medo de gente. Você não precisa viver a sua vida com medo de gente, mas vai viver com medo de gente se você não depositar o seu coração nas mãos de Deus. Se a sua confiança e a sua segurança não estiver no Senhor. Mas quando a gente confia em Deus, ainda que surja dentro de nós o sentimento de receio, não vai faltar coragem para a gente enfrentar o medo. Acordou hoje cedo, com o coração inquieto, temeroso, amedrontado, ainda que isso tenha acontecido. Pela oração e pela força do Espírito Santo, querido, não vai faltar coragem para você enfrentar esse medo. E Deus vai te dar a graça de não agir a partir dos seus temores. Porque quando a gente age motivado pelo medo, a gente erra. A gente fracassa. Quando a gente tem medo das pessoas, a gente não só se protege delas, mas a gente se arma contra elas. E é normal a pessoa medrosa se armar contra quem não tem nada contra ela. E ao menor sinal de ameaça, ela descarrega toda a munição que ela tem em cima de alguém que não planejava nenhum mal contra ela. Às vezes até tinha boas intenções. Quando ela descobre que ela errou, ela já destruiu a outra pessoa, ela já pôs um fim naquela relação que poderia ser tão boa, amigável, saudável. Toda decisão que a gente toma a partir do medo leva a gente à precipitação e leva a gente a fracassar. Não, essa não pode ser a minha motivação, nem a sua. Nós não decidimos a partir dos nossos medos. Às vezes nós temos medo de errar. Nós temos medo de fracassar, de sermos contrariados e que as pessoas pensem mal de nós. Nesse sentido, a gente também fica temeroso em relação aos outros, não só no mal que a pessoa pode fazer contra a gente, mas a gente fica com medo da nossa própria atitude diante dos outros, medo de erro, medo de fracasso, medo que a pessoa faça frente a nós, nos contrarie e que até não diga nada, mas pense o mal a nosso respeito. E viver assim a partir de uma sensação de que o outro nos vê sempre de uma maneira negativa, pode nos levar a desesperar diante dos nossos relacionamentos. Desesperar é perder a esperança de uma relação sem segundas intenções, de uma relação gratuita, bem intencionada. Há pessoas que eu vou te dizer, elas não acreditam na gratuidade dos relacionamentos. Tem gente que acredita até assim, sob manifestações de um pensamento bem positivo. Mas a pessoa acredita que só o interesse move os relacionamentos. Nunca fez uma experiência diferente na vida. Então desesperou, perdeu a esperança de que o outro possa se aproximar generosamente, com bondade, simplesmente com o desejo de ajudar, porque Deus colocou no coração daquela pessoa compaixão. Alguns acreditam que até quando a pessoa faz o bem para outra, é para se sentir bem fazendo o bem. Não é no outro que ela está pensando, mas em si. Você me desculpa, eu não acredito nisso não. Eu sei que a gente tem o pecado dentro do coração. Eu sei que o pecado nos inclina para o mal, que todo dia uma luta contra o mal dentro da gente. Mas Deus colocou compaixão dentro desse coração, desse meu e desse seu. A gente se aproxima dos outros por compaixão, sofrendo a dor que ele está sofrendo. A gente tem dó, e a gente tem caridade, a gente tem amor.
Deus pôs essas coisas dentro da gente. Então não podemos perder a esperança de um relacionamento bom, porque quando a gente perde a esperança nos outros, porque deixou já de ter esperança em Deus, a gente se apavora. Mas quem confia em Deus não se apavorará, porque o Senhor é a defesa no tropeço, o Senhor é o auxílio na queda. Quando a gente tropeça, é Deus quem nos segura. E se a gente cai, Deus mesmo nos auxilia. Então, seja o que for, aconteça o que acontecer, no momento presente da sua vida, nesse dia em que você diz hoje, ou no dia de amanhã, ou daqui a algum tempo, não importa o que aconteça, não se apavore. Não fique desapontado se você perceber que você não consegue realizar todo o bem que você gostaria de fazer, que você não vai poder viver todas as coisas boas que você gostaria de viver, que os seus limites estão ali, olha, segurando você o tempo inteiro, impedindo você de se realizar. Não se apavore, não fique desapontado com seus próprios fracassos, com seus próprios limites, porque no fracasso e no limite também a gente encontra a Deus. Não é o que diz aqui a palavra? Os olhos do Senhor, versículo 19, estão sobre os que o temem, protetor poderoso e esteio forte, abrigo contra o calor e sombra ao meio-dia. Escute, defesa no tropeço. É Deus quem te defende de tropeçar. E se você tropeçar e cair, Deus é auxílio na queda. Ele mesmo se incumbe de elevar a sua alma, iluminar os seus olhos, dar saúde, vida e bênção. Quando a gente cai, Deus mesmo nos levanta. Quando a gente se perde, Deus ilumina os nossos olhos para que a gente veja o caminho por onde a gente passou. Como é que Deus vem ao nosso encontro? Nos dando saúde, vida e bênção. Se você foi detonado, se você foi atropelado pela vida, e arrasado até por sua própria culpa, não pense que Deus fica contra você. Como um pai e uma mãe não fica contra o filho, desobediente, que já foi avisado tantas vezes para não ficar correndo no meio dos estacionamentos de um shopping, de uma praça, mas menino, né? Menino, você sabe como é que é. O pai para o carro, ele abre a porta, sai, fica brincando entre os carros, corre para lá, corre para cá. E de repente um carro faz uma curva e bate contra essa criança. E ela cai no chão ali machucada, às vezes até ferida de morte. Eu não consigo imaginar um pai que corra ao encontro desse filho dizendo: seu estúpido, eu te avisei para ir por aí, para não ir por aí. Você está vendo? Olha o que a sua desobediência fez, o carro passou por cima de você, agora ó, está morrendo, vai morrer. Bem feito para você, eu te avisei para você não fazer, agora morre. Você consegue imaginar um pai cheio de amor fazendo isso? Uma mãe cheia de amor dizendo isso? Na hora que o filho está ali, todo machucado, o pai não está pensando na desobediência, nem a mãe está pensando na desobediência. Ele só pensa: meu filhinho, por quê? Por que você não me ouviu? Olha o que aconteceu. E imediatamente aquele pai, aquela mãe faz de tudo para salvar aquela criança, de tudo. Pega nos braços, corre para o hospital, põe no carro, voa para o hospital, porque é preciso salvar o filho atropelado. Se a vida atropelou você porque você entrou na frente dela pela sua própria culpa, Deus não está dizendo a você: seu estúpido,
Você está colhendo as consequências do que você plantou. Agora a vida te arrasou. Fica arrasado. Bem feito para você que não me ouviu. Eu não acredito num Deus assim. Deus é amor. E aquela pessoa que foi ferida de morte pela própria culpa, ela foi culpada, ela está nos braços da misericórdia de Deus.